Querido irmão, querida irmã da Terceira IPI, nós estamos num dia muitíssimo importante em que estamos dando o pontapé inicial, o start, o começo no treinamento para pequenos grupos que vão acolher pessoas novas na fé, mesmo com irmãos mais antigos na fé, estarão juntos dando suporte espiritual, dando crescimento espiritual, pequenos grupos nas casas ou até nos locais de trabalho, mas é fato que a igreja vai evangelizar e vai dar crescimento às pessoas evangelizadas. Então, esse dia é muito importante. O meu desafio é que você abra sua casa para um pequeno grupo. Conto aqui rapidamente meu testemunho. Quando estávamos construindo a casa em que eu moro lá no Jardim Paraty, uma das coisas que eu e a Gislaine pensamos foi justamente isso, né? Ter atrás um telheiro, um pequeno espaço para colocar uma mesa e ali nós discipularmos pessoas. Alguns dos irmãos da igreja são frutos do discipulado daquele tempo, ou então pequenos grupos que funcionavam no Colégio Água Viva na segunda-feira à noite ou terça-feira à noite, e de lá muitos hoje membrados na igreja. E isso é uma bênção, isso está voltando, aliás a visão nunca foi desfeita. Meu desafio, irmão e irmã, abra sua casa para receber um pequeno grupo. Ou então, se você tem facilidade em expor a palavra de Deus com devido treinamento, você vai ser um discipulador. Vamos orar, vamos apoiar o projeto e vamos nos unir em torno de crescimento, tanto trazendo e evangelizando pessoas, como trazendo essas pessoas a Cristo. Vamos orar. Pastor Wesley estará orando pelo projeto e orando pelo irmão Anderson, que hoje já começa então ministrando a apostila, né? Cristo para os 4 amigos, né? Esse projeto como um todo foi desenvolvido por alguns irmãos e pastores juntos aqui e apresentado ao conselho, ajustado de forma que ele caiba, se ajuste na visão e na cultura da nossa querida Terceira IPI. Senhor, nessa hora eu quero colocar na Tua presença esse projeto, essa campanha, pedir que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão que está agora empenhando-se em participar, em abrir a sua casa para receber um grupo de discipulado, os irmãos que estão orando, evangelizando, pelos amigos que serão alcançados, pelas pessoas que serão alcançadas, e também pela vida do Anderson, que estará à frente, conduzindo, nos instruindo, trazendo para nós um pouco da sua experiência com esses grupos de discipulado, de crescimento espiritual. Nós colocamos esse momento, esse projeto em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo, abençoando a vida de cada um que estará envolvido, Pai, nessa obra, nesse ministério, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. 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 Boa noite, graça e paz. É um prazer, é uma honra estar aqui dando início a esse projeto que não nasceu apenas no coração da nossa liderança, mas sim é um mandamento, é uma ordem do nosso Senhor Jesus, como está escrito em Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. O Senhor Jesus disse que era uma ordem para nós fazermos discípulos. Veja o que está escrito:
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Ele nos dá uma palavra de esperança no final, que essa missão a gente não vai estar só. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor vai nos fortalecer. O texto base, meus irmãos, o texto base para o nosso projeto é Colossenses capítulo 2, versículo 19, que diz assim: todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, o crescimento que procede de Deus. No livro de Atos, nós podemos ver o evangelismo dentro do grupo de crescimento. Lá em Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, está escrito assim: e preservando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha isso, meu irmão, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, ou seja, meus irmãos, isso é bíblico, o grupo de crescimento. Não é um projeto, não é um modelo, mas é algo bíblico. É algo que o Senhor nos convida e nos intima de certa forma, que é uma ordem do nosso Senhor, da gente trabalhar, de fazer discípulos. Mas antes de entendermos o seu objetivo e a sua dinâmica, nós precisamos ver a diferença que existe entre uma igreja com grupos de crescimento e uma igreja em grupos de crescimento. Nós precisamos ver essa diferença. Uma igreja com grupos de crescimento, tá? Tem o seu pequeno grupo como mais um ministério, mais uma atividade interessante para incentivar o evangelismo. Vou repetir, uma igreja com grupos de crescimento é apenas um ministério da igreja, que a igreja usa esse ministério como uma forma de evangelismo, como uma forma de alcançar vidas. E uma igreja em grupos de crescimento é uma igreja cujo coração da igreja são os grupos de crescimento. Ou seja, todo o ministério da igreja gira em torno do grupo. Nada acontece fora do grupo. E você pode me perguntar, irmão, qual é o problema disso? Sim, existe um grande problema nisso. Porque quando você coloca uma igreja, quando uma igreja o grupo faz parte do ministério, ela trabalha em harmonia, é algo que flui. Quando é algo que está, ou seja, ela é em grupo, isso gera o que nós chamamos de ativismo, ou seja, nada acontece se você não estiver no grupo de crescimento. E de certa forma isso barra alguns dons, como é que eu posso afirmar? Dons que a pessoa tem e ela não pode exercer. Por quê? Porque se ela não estiver inserida em um grupo de crescimento, ela não pode exercer aquele dom que Deus colocou no coração dela para edificar o corpo de Cristo. Isso é um problema muito sério. Então essa é a grande questão, essa é a diferença. E a nossa igreja vai ser uma igreja com grupos e não uma igreja em grupos.
Esse projeto é uma igreja com grupos. O grupo apenas vai ser um ministério da igreja, da qual a igreja vai estar usando para alcançar vidas. O que não é um grupo de crescimento? Vamos primeiro abordar o que não era um grupo de crescimento, meus irmãos. Não é um grupo fechado. Não é um grupo fechado. Existe uma tendência preocupante quando se trabalha em grupos de crescimento, onde eles acabam se tornando uma reunião de amigos, ou seja, sempre as mesmas pessoas com que se tem afinidade, ou seja, são sempre as mesmas pessoas, os membros da igreja vão lá, se reúnem, e eu digo, isso não é ruim, isso é muito bom. É muito bom, que seria assim, que os irmãos pudessem estar se reunindo nas casas, né, um ajudando o outro. Mas o grupo de crescimento, o objetivo principal do grupo de crescimento é evangelismo. É evangelismo. Então, o grupo de crescimento, ele não é um grupo fechado, tá? É um grupo onde os laços, sim, entre os irmãos são importantes, mas ele precisa se estender, ele precisa ir buscar as vidas que estão perdidas. Então não é um grupo fechado, não substitui o culto, tá? Eu posso falar isso por experiência própria, que eu trabalhei com grupos de crescimento, e às vezes as pessoas falavam, ô irmão, não te vi no culto no domingo. E aí o irmão virava para mim e falava, eu fui na quarta-feira, que era de quarta. E eu falava para ele, não, esse grupo não é para substituir o culto. O culto de domingo é importantíssimo. Você estar aqui, o teu grupo, os membros do teu grupo estarem aqui, é importante. As pessoas que você vai estar, que Jesus vai estar mandando para você lá, ver que você é um membro comprometido com a tua igreja. Ele precisa conhecer a família de Cristo, não apenas aquele grupo, mas a família, né? A família de Cristo. Então, ela não substitui o culto. Ela não é uma busca por números, tá? Porque quando a gente fala de grupos de crescimento, a primeira coisa que a gente vê é a igreja está preocupada com números. Não, a igreja não está preocupada com números. Não mesmo. O objetivo aqui não é números, mas sim cumprir o ID de Jesus. Cumprir aquilo que está escrito em Atos. Esse é o objetivo. Foi como a gente acabou de ler lá em Atos. E Deus ia acrescentando. Então, quem vai dar o crescimento, meu irmão, é Deus. Marcos capítulo 4, se eu não me engano, o versículo 24 vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a sua semente. E ele não fica preocupado. Por quê? Porque quem vai dar o crescimento para aquela semente é o próprio Deus. No seu tempo certo, ele só apenas vai lá e colhe os frutos. Esse é o objetivo. Deus vai usar a sua vida, a minha vida, para que a gente possa ser o instrumento que essa semente vai ser lançada. Não substitui a IBD. Não substitui a IBD. Eu já vou no grupo de crescimento, então eu não preciso ir na IBD, não preciso estudar a palavra de Deus. E aqui eu quero deixar um convite para você. Se você não está participando, te convido a estar domingo às 8h30 aqui para um café e às 9 horas juntos a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Tem sido uma bênção. Então ela não substitui a IBD, meu irmão. Ela não substitui o ensino. Então, se você quer se tornar um líder, um anfitrião, se você quer se tornar um discípulo comprometido com a palavra, eu te convido a participar de uma IBD. Então, estou correndo um pouco aqui, só para a gente poder entender. Então, vou recapitular para vocês. Não é um grupo fechado, não substitui o culto,
não é uma busca por números e não substitui a EBD. O foco, vamos para o foco. O foco primário dos grupos de crescimento, eu já falei aqui, vou repetir, é o evangelismo. Aqueles que receberam a misericórdia de Deus em seu Filho, querem que todo mundo fique sabendo, pois o cristianismo é contagiante. Ele se espalha através dos cristãos, que contam aos outros as boas novas da graça de Deus. Eu não vou me recordar qual texto, a passagem, mas a palavra de Deus diz: como hão de conhecer se não há quem pregue? Paulo, se eu não me engano, fala isso. Se eu não me engano é isso. Paulo diz: como hão de conhecer se não há quem pregue? Então nós precisamos entender isso. Ainda mais, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos disso. Então o foco principal, sim, é ter uma comunhão com os irmãos, é ter um tempo precioso ali de comunhão, mas o nosso foco principal do biênio 2 mais 2 é evangelismo. Evangelismo é sair daqui de dentro das quatro paredes do templo e ir para as casas, levar o amor de Cristo. Esse é o foco principal. Não tem outro objetivo a não ser esse. Na nossa liderança, no coração da nossa liderança, não tem outro objetivo a não ser esse: levar o amor de Cristo àqueles que estão perdidos. Mas, irmão, eu posso fazer isso fora de um pequeno grupo? Sim, você pode também fazer isso. Tanto que dentro do projeto tem o evangelismo de rua. Então você pode fazer isso também. Mas deixa eu contar uma experiência para você, um testemunho para você. Eu acho que eu já contei isso em um vídeo, mas vou repetir novamente. Nós conhecemos um senhor da qual ele não ia numa igreja. Aliás, quando se falava de igreja para ele assustava, ele ficava bravo, ele desconversava, ele não queria participar de nada. E a sua esposa participava de um pequeno grupo nosso, da qual eu era o líder. E eu sempre perguntava para ela: essa irmã não está mais, Deus a chamou. E ela falava que ele não queria saber de igreja. E certa vez, nós convidamos ele para um momento de comunhão. Não foi nem para uma reunião de discipulado, foi apenas para um momento de comunhão. E ele falou: não, eu vou sim, eu venho. A partir daquele dia, esse homem não faltou mais um pequeno grupo. E ele foi batizado e está firme com Jesus até hoje. Por quê? Muitas das vezes, meus irmãos, você pode falar assim: vamos na igreja. A pessoa às vezes não vai, mas se você convida ela para ir na sua casa, participar de um grupo de discipulado, ele vai. Aí é o momento onde ele vai estar exposto à palavra de Deus. É uma estratégia, vamos usar esse termo, que Deus já deixou há mais de 2000 anos atrás, para que a gente pudesse usar. Ou seja, a Bíblia, ela é atual. Ela é atual, então ela não precisa ser atualizada. Então, é uma maneira da gente evangelizar. Então o foco do pequeno grupo é esse. O foco e o objetivo dos grupos de crescimento podem ser definidos em receber Cristo como Senhor, o que significa conhecer e confiar pessoalmente em Cristo, tudo que Ele é e tudo que Ele fez. Viver com Cristo como Senhor, que significa permanecer fiel e rejeitar outros senhores e suas religiões, e submeter-se a Cristo em todas as esferas da vida. Esse é um dos objetivos. Devemos sempre, meus irmãos, fazer estas perguntas para que a avaliação do nosso grupo de crescimento não seja superficial. Os membros estão recebendo, de fato, a Cristo como Senhor? Essa é a avaliação que nós temos que fazer. Estamos vivendo como verdadeiros cristãos? Isso tudo dentro do foco, meus irmãos. Mas você pode me perguntar: irmão Anderson, o que é um grupo de crescimento?
Um grupo de crescimento é um lugar onde cristãos podem crescer. É um lugar onde você, talvez, fala, olha, eu não tenho a desenvoltura de abordar alguém na rua e falar do amor de Cristo. Olha, eu conheço poucos que fazem isso. Eu conheço poucos. Mas é uma maneira de você falar do amor de Cristo. Porque às vezes você vai estar no ambiente da tua casa e aquele ambiente é favorável para você. Então, o grupo de crescimento é um lugar onde você pode crescer. Crescer como discípulo de Jesus, crescer no conhecimento, porque isso vai te estimular a ler mais a Bíblia, a orar mais, vai te estimular a buscar conhecimento. Então, assim, a estratégia é um lugar onde não só nós vamos evangelizar, nós não vamos só ganhar, mas aquilo também vai nos fazer crescer. Um grupo de crescimento é isso. É também um catalisador para a propagação do Evangelho. A gente já falou isso. Ou seja, levar a comunidade cristã à maturidade e à comunhão e juntos alcançarem outros para Cristo. O grupo de crescimento também é uma ferramenta ou um meio para transformar frequentadores nominais em participantes ativos. Às vezes você tem gente que só vem no culto de domingo e não tem mais nenhum contato. Apesar da nossa igreja ter os cultos de quarta-feira, que tem sido uma bênção, mas às vezes tem gente que só vem no domingo. E isso é uma maneira dos membros da igreja, essas pessoas participarem. E com isso, o que vai acontecer, meus irmãos? Essa pessoa, ela vai estar ali envolvido com um pequeno grupo, e ela vai vendo o resultado, e aquilo vai dando, vontade nela de participar. E eu posso falar isso para você porque eu já vi isso acontecer. Aqui está uma pessoa na frente de vocês que era assim. Eu só sentava no banco da igreja e não participava de nada. Quando eu comecei a participar de um pequeno grupo, a primeira frase que eu falei para a pessoa quando ela me convidou, eu disse assim para ela: olha, eu estou aqui apenas para ser um mero participante. E Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma que eu cheguei a supervisionar 72 grupos de crescimento. Louvado seja Deus por isso. Não é mérito meu, não é mérito do líder, mas Deus usou dessa estratégia para que despertasse no meu coração um desejo de ganhar almas, despertasse no meu coração um desejo de conhecer mais a palavra de Deus. Então fica o meu testemunho aqui, meus irmãos, para você, do grupo de crescimento. Diante de tudo que vimos até aqui, concluímos que o grupo de crescimento são um ponto de evangelismo, um lugar de comunhão e aproximação e estreitamento de laços. Ponto de evangelismo, lugar onde as pessoas vão ouvir a palavra de Deus, tá? E um lugar de comunhão e aproximação e estreitamento de laços. Laços com as pessoas que vão chegar e laço com os irmãos da igreja, que vão estar participando também do seu pequeno grupo, ou do seu grupo de crescimento. Esse é o foco, o objetivo do grupo de crescimento. Então, até aqui a gente viu o que é, o que não é um grupo de crescimento. Depois, se você quiser, pode falar com o irmão Azarias,
tem a apostila, você também pode adquirir essa apostila, você tem ela em mãos para você estar sempre se relembrando do que é, do que não é, para que serve, qual é o objetivo, né? E aqui também eu quero já aproveitar e fazer um convite para você que vai estar participando, que vai ser um líder, que vai ser um anfitrião, te convidar para as quarta-feiras estarem aqui, para que a gente possa estar orando juntos por esse projeto, né? Foi como a gente acabou de ler no texto principal: todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos cresce. É uma maneira da gente estar vinculado no mesmo propósito, no mesmo objetivo, estarmos aqui juntos nas quarta-feiras, além da gente ouvir uma palavra abençoada, cultuarmos juntos. Nós vamos ter no final do culto um tempo de oração muito precioso, da qual isso vai fazer toda a diferença, meu irmão. Pode ter certeza disso. Você quer ver o seu grupo crescer? Oração, 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 oração. Não tem outra estratégia. Mas, irmão, meu grupo é bacana, é alegre, é divertido, mas o que eu faço? Ele não vai. Te dou a receita agora: oração. Então, esteja junto aqui, além de você ter o seu tempo a sós com Deus, no seu tempo devocional, te convido às quarta-feiras a estar aqui, juntamente com a igreja, e junto nós vamos estar orando por esse propósito, por esse projeto, que é o biênio 22+2. Meus irmãos, vamos entender agora, vamos falar agora um pouco sobre o discipulado, tá? O discipulado. Porque talvez você já, quando fala discipulado, você já pode passar pela tua cabeça, prestação de conta, eu vou ter que abrir minha vida para o irmão. Bom, primeira coisa, esse discipulado da qual o projeto a gente vai estar, o pastor sempre fala e a gente está sempre conversando, ele não vai ser 1 a 1, tá? Muito pelo contrário. Acho que eu já falei isso num vídeo, vou repetir aqui. Se você tem um membro do seu grupo de crescimento e ele está passando por algum tipo de problema, você vai direcionar ele ao pastor da igreja para que ele possa ser acompanhado. Você também vai estar junto, mas ele possa ser orientado. Então, o grupo de discipulado não vai ser 1 a 1. Dependendo da situação, você pode até orientar, ajudar o seu irmão, mas a direção, a orientação direcione para o pastor, para que o pastor possa estar acompanhando e orando por ele, tá bom? Então, veja bem, vamos lá. Discipulado. O que não é discipulado? Prestação de conta. Caso alguém, como eu disse, caso alguém precise conversar sobre alguma tentação, pecado, fraqueza, deve procurar o pastor. Tá? Deve procurar o pastor. Não é, meus irmãos, não é. Irmão, eu estou com um problema em tal área da minha vida, de pecado, de fraqueza. Você vai direcionar ela para o pastor, para que o pastor possa orientar e conversar com ela. Irmão, eu estou com um problema, quero apenas abrir meu coração, pedir uma oração. Aí sim, caso o assunto seja muito complexo, você vai direcionar ele para o pastor. Uma ferramenta de controle não é uma ferramenta de controle e manipulação. É muito perigoso quando um líder, um discipulador se comporta com autoritarismo, impondo regras e cobrando o resultado das pessoas que estão sob o seu cuidado. Tá? Então, ou seja, não é uma ferramenta de manipulação. Discipulado não é isso. Tá? Eu posso falar para você, por experiência própria, tá? Que essa questão da prestação de conta e essa questão do controle de manipulação é terrível,
é prejudicial e não é bíblico. Tá? Não é bíblico. Tá? Eu já vi casos e casos e casos que isso acabou afastando pessoas, deixando pessoas magoadas, tristes, por conta dessa questão da prestação de conta e da ferramenta de controle e manipulação. O líder, ele acha que porque ele está na frente de um trabalho, então ali é dele. Não. Aquelas vidas o Senhor colocou na tua mão apenas para que você seja o pastor daquelas vidas. Você vai conduzir elas. Mas aquelas vidas, Jesus pagou um alto preço. Eu e você não pagamos preço nenhum por elas. Então, nós não temos o direito nem de controlar e nem de manipular elas. O nosso papel é pregar a palavra, mostrar para elas o caminho, ensinar elas. E lembrando que quando nós estamos ensinando, quando nós estamos falando, a primeira pessoa que está ouvindo somos nós mesmos. Tá? Outra coisa, meus irmãos, que não é discipulado, a questão de paternidade. Vou repetir, paternidade espiritual. É comum algumas pessoas, ao frequentar um grupo de crescimento, olharem para o discipulador como um pai espiritual e se tornarem dependentes dele para tudo na sua vida com Deus. Isso não é saudável nem para ela e nem para o discipulador. Tá? Isso não é. Então não é uma paternidade espiritual. O discipulador não é isso. Meu irmão, mas irmão, na Bíblia a gente vê Paulo chamando Timóteo de meu filho amado, né? A gente vê isso, mas ali é apenas uma questão de carinho, de consideração, meus irmãos, de consideração. Mas em nenhum momento a gente vê Paulo manipulando, ou Paulo sendo um carrasco ou algo parecido na vida de Timóteo. Muito pelo contrário, a gente vê Paulo abençoando a vida de Timóteo, a gente vê Paulo discipulando Timóteo, mostrando para Timóteo o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, mas tudo baseado não no que eu acho e não no que Paulo achava, mas baseado naquilo que a palavra de Deus ensinava. Então é isso. Não é uma paternidade. O seu papel ali é mostrar Jesus na palavra de Deus, ensinar as pessoas, tá? Esse é o objetivo, meus irmãos. Não deixar que isso se torne, porque isso vai se tornar perigoso para a pessoa e para você, porque vai ficar um peso. Vai ficar um peso. Pode ter certeza que eu estou te falando isso. E agora eu vou fazer só mais esse pedaço, porque é mostrar o que é o discipulado, e depois numa outra aula a gente pode falar de como vai ser feito o pequeno grupo e qual vai ser o cronograma, de que maneira vai ser feito. Vamos lá, entendendo agora o que é o discipulado. Em Mateus 28, 19 a 20 está escrito: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Diante desta ordem, vem com uma promessa. Essa ordem, ela vem com uma promessa, ou seja, o Senhor manda a gente ir, mas a gente não vai estar só. Vou repetir. A gente não vai estar só. Essa obra não é feita por mãos humanas, não é feita, como eu já disse, não nasceu no coração do pastor Copejo, do pastor Wesley, do conselho, não. Esta obra nasceu no trono, essa obra vem uma ordem do Senhor Jesus. Há 2000 anos o Senhor Jesus já deixou essa ordem. Então, não é algo que a gente está criando um modelo novo, um projeto novo, não, é algo bíblico, meus irmãos. Então, discipulado significa aprender que Jesus se torna mais, ou seja, discipulado significa
que a pessoa vai se tornar mais parecida com Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo Jesus. Então o discipulado é isso, o objetivo do discipulado é esse, é a pessoa ser mais parecida com Jesus. Esse é o objetivo. Não é parecido com o pastor Copesca, não é parecido com o pastor Wesley, não é parecido comigo, não é parecido com Azarias, não é parecido com ninguém do conselho. É ser parecido com Jesus. Paulo diz, vou repetir, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Esse é o objetivo do discipulado. Não existe outro objetivo que não seja esse. É a pessoa ser mais parecida com Jesus. Ferramenta de fortalecimento para a igreja local. Uma igreja, quando ela tem um discipulado, meus irmãos, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja sadia. Primeiro, a gente vai, além da gente estar cumprindo o ID de Jesus, nós também estaremos ajudando o pastor da igreja a cuidar do rebanho, a cuidar das ovelhas. E é tão gratificante, meus irmãos, quando a gente ajuda, quando a gente estende a mão para um irmão. Isso faz tanto bem para a gente. Então é uma ferramenta que fortalece, ou seja, além da igreja estar, quando os laços da igreja estão bem firmes ali, é difícil, porque às vezes você olha para o irmão, você fala assim, poxa vida, o irmão não está legal hoje. Porque você tem tanto laço, está tão estreito o laço entre vocês, que no olhar dele você vai saber se ele está bem ou não. Então, isso fortalece, isso traz a unidade da igreja. Como o texto que a gente leu. Todo o corpo bem suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, ele faz o quê? Ele cresce, ele fica robusto, ele fica forte. Isso para que vocês vivam de maneira, veja bem, Colossenses 1, versos 10, 2 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a aparência, a perseverança, a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo fala isso para os colossenses. E isso é para quê? Porque quando a gente faz o discipulado, quando a gente está junto, isso faz o quê? Isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Porque é muito gostoso, irmãos, quando você chega num pequeno grupo, ou num grupo de crescimento, e você olha e você vê os irmãos ali, sabe, unidos, sabe, um se preocupando com o outro, um conversando com o outro. Por quê, meus irmãos? Às vezes a pessoa pensa que eu não vou na igreja, eu não vou ficar com o povo crente, porque o povo crente é sisudo, é carrancudo, é bravo, sabe? E aí ele vai num grupo de crescimento, ele vê alegria, ele vê as pessoas sorrindo, se cumprimentando, se abraçando, ali comunhão, no momento de comunhão, um orando pelo outro, depois no momento de comunhão senta, vai comer, um servindo o outro, e ele vai olhar, puxa, isso é diferente, eu tinha uma visão, e eu já ouvi testemunho de gente falando assim, olha, eu tinha uma visão do povo crente, assim, sabe, deles serem carrancudos, sisudos, e aqui, poxa, vocês, é diferente, é gostoso o ambiente. Pronto. Aí, já tá facinho para
Minha semente já lançou no coração dele. Por quê? Porque ele viu o amor de quem? O amor meu, não, o amor de Cristo. E Deus é glorificado, meus irmãos. Veja bem, para que serve o discipulado também? Uma oportunidade de estudar a Bíblia e lermos bons livros que nos auxiliam na fé. É uma oportunidade da gente poder estudar a Bíblia, o discipulado. Uma oportunidade da gente expor, mas vou reforçar aqui, tá? Não substitui o culto e também não substitui a EBD. Não substitui. Tá? É uma oportunidade, sim, da gente estudarmos a Bíblia juntos, sim. Uma oportunidade da gente ler bons livros, e aí vai uma dica para você, líder. Mas, irmãos, no grupo de crescimento, aqui a palavra não vai ser direcionada pela direção da igreja? Sim, a palavra vai ser direcionada, mas nada impede, meu irmão, de, se você tiver um bom livro, de você compartilhar com o seu grupo de crescimento, e juntos vocês lerem esse livro e depois conversarem, marcarem um café, um momento, e bater um papo. Então é uma maneira, é uma ferramenta que você pode usar, de não só estudar a Bíblia, mas também de ler bons livros. Bom, meus irmãos, nesse primeiro momento, eu fiz questão de ressaltar para você qual é a finalidade do grupo de crescimento, o que é, o que não é, qual é o objetivo de um discipulado. Tá? Um discipulado, ele tá para fortalecer a igreja, para fazer a pessoa ser mais parecida com Jesus, nunca parecido comigo, nem com você, líder, e nem com o pastor, é parecido com Jesus. Esse é o objetivo, né? A gente viu até aqui qual é a diferença de uma igreja com grupos de pequenos, com grupos de crescimento, e grupos uma igreja e com, né? A nossa aqui é uma igreja com, tá? O grupo de crescimento não é o coração da igreja, né? Não é, né? Isso não vai impedir você, irmão, de que tem um dom, de exercer o seu dom, não é, tá? A gente viu aqui que isso é um mandamento do Senhor Jesus, está lá em Mateus. A gente viu o que não é um grupo de crescimento, né? Como eu já disse, não é um grupo fechado, não substitui culto, não é uma busca por crescimento, e também não substitui a EBD. Vimos qual é o foco é o evangelismo, sim, é ter a comunhão com os irmãos, é ter um tempo de comunhão com os irmãos, sim, mas o objetivo principal do grupo de crescimento é evangelismo, buscar aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que estão perdidos. A gente viu o que não é, o que é, né? Que é um ponto de evangelismo, é um lugar de comunhão, um lugar de comunhão. A gente viu também o que não é o discipulado e o que é o discipulado. Então, nessa primeira parte, eu quero me colocar à disposição dos irmãos para aquilo que, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento em relação a isso. Quero te convidar para a próxima reunião, para que você esteja presente, porque eu tenho um objetivo aqui, tenho intenção aqui de fazer um pequeno grupo, para que você possa ver como vai funcionar, qual é a dinâmica na prática de um pequeno grupo. A gente vai mostrar para você na próxima aula o que é, como fazer, qual é o cronograma, a dinâmica, mas também eu quero fazer com os irmãos, na prática, o que é um pequeno grupo, como fazer um pequeno grupo. É claro que isso vai variar de acordo com a personalidade de cada um,
né, com a casa do que você vai estar, o ambiente que você vai estar, mas existe algumas coisas, meus irmãos, que é padrão, entendeu? Existe algumas coisas que é padrão. Então, na próxima aula, eu quero te convidar a estar aqui presente, né? E se Deus quiser, a gente vai estar fazendo aqui um pequeno grupo na prática, como fazer, de que maneira fazer, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E Deus abençoe a sua vida, que o Senhor use a tua vida poderosamente.